Estamos de volta então para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com a professora, mestra Sandra Teixeira Bittencourt, professora do curso de odontologia da nossa universidade, coordenadora do curso de especialização em odontopediatria, odontopediatra na verdade, né, professora? E essa história então, professora, esse carinho todo, essa competência, inclusive de psicologia para trabalhar com crianças, te dá muito prazer isso, né, professora? Dá muito prazer e realmente a odontopediatria envolve muitas áreas, né? A gente está falando da psicologia, então nosso curso de especialização, a gente não fala só sobre o dente, a gente tem profissionais, tem psicólogos, tem fonoaudiólogos, tem médicos pediatras, a gente tem otorrino, todos os profissionais vêm trabalhar com a gente no curso para dar informações, porque a odontopediatria, a gente envolve várias áreas junto para poder tratar a criança, para entender o funcionamento daquela criança como um todo. Exatamente. A parte de psicologia, a carga horária deles é longa, extensa, porque realmente você tem que entender a criança para poder fazer um bom atendimento. Com certeza absoluta. Eu lembro, professor, tem um colega meu fez mestrado comigo na Federal alguns anos atrás, ele quase perdeu a visão e quem descobriu e quem o curou foi um cirurgião dentista. Então isso é um negócio espetacular e vejam bem, a pessoa estava tendo a perda da visão, né? A visão estava desaparecendo e depois se descobriu um profissional aqui da nossa capital que o problema era odontológico, que afetava lá o nervo óptico, alguma coisa assim. Então realmente esse cuidado tem que ser frequente, assim, né? Acho que tem que ter essa preocupação. Agora, professora, dentre as coisas todas que a odontologia promove, que me encanta, né, como já havia falado nos bastidores, uma das coisas que a gente está agora, que vocês estão capitaneando aí, levando adiante, é a campanha de reimplante dental. Salve seu dente. Eu vou pedir até ao Maurício que coloque para nós essa imagem na TV, desse cartaz da campanha de reimplante dental, Maurício. Esse cartaz. Vamos falar um pouquinho dessa campanha? O que é essa campanha de reimplante dental? Então, nós temos essa campanha, nós estamos lançando, é uma campanha que existiu há em torno de 20 anos atrás, mais ou menos, na Universidade Federal de Santa Catarina. Certo. Foi lançada uma primeira campanha falando sobre isso, lançaram um cartaz falando sobre a importância do reimplante dental. Por quê? Porque a criança, a partir dos 7 anos, já começam a vir os dentes permanentes nela. Exatamente. E esses dentes a raiz desses dentes está em formação. Então, normalmente dos 7 aos 12 anos, que principalmente é o nosso foco maior da campanha, mas isso é importante em todas as idades, claro, em que a criança sofre um trauma, é muito fácil que pode ocorrer um traumatismo, pode ocorrer uma fratura, um traumatismo com fratura, mas pode ocorrer a avulsão dental, que é a perda do dente, a queda do dente com a raiz inteiro, com a raiz, claro, e tudo, porque o osso é mais maleável ainda na criança, perfeito, e a raiz ainda não está bem formada. Está em formação, exatamente. Então, isso acontece, e aí o que aconteceu? Eu recebi uma criança que apareceu na minha clínica com essa situação em que a mãe me ligou desesperada, eu chamei para vir correndo, mas dela no telefone falei, mas coloca o dente, como é que você colocou o dente? Ela disse, não, mas aconteceu ontem isso. E a minha mãe embrulhou no guardanapo e eu não estava, então o dente está embrulhado num guardanapo. E aí a avó não sabia o que fazer, e aí eu falei, nossa, mas que pena, a gente até fez um reimplante, mas o sucesso é bem menor, assim, a gente ainda trabalha, sim, né? Sim. Tem vários procedimentos, mas aí, agora há pouco tempo, eu recebi uma outra menina em que, ela, 7 anos, ela estava no colégio de manhã, dançando balé, e ela caiu, até a Alice, os pais, né, autorizaram que eu divulgasse o nome, ela caiu e o dente avulsionou, o dente permanente fora. Pulou fora. Aí eles ligaram do colégio, e aí eu falei, tinha acabado de ligar do colégio, eu consegui orientar a maneira, o que fazer. Nós já vamos falar sobre isso. Então eles fizeram as orientações corretas, assim, depois a gente pode citar o que fazer. E aí eles, colocaram no líquido como a gente pediu, veio, a gente reimplantou o dente, está lá a Alice com o seu dente permanente de volta no lugar. Claro. E isso, assim, simplesmente porque a gente sabia os procedimentos corretos. Eu fiquei pensando, meu Deus, a gente não pode deixar isso passar. Pois é, e aí, professora, desculpe interrompê-la, mas eu fico angustiado com isso, porque
Com os alunos em pesquisa no 7º semestre, a gente conversa muito sobre avulsões dentárias em virtude de acidentes de motocicleta, de automóveis e tal. E uma criança, por exemplo, ela vive brincando, ela vive correndo, vive caindo, vive escorregando. Então, uma avulsão dentária, sabe, você, mãe, pai que nos assiste agora, a criança perder um dente, é muito fácil perder um dente permanente. Então, tem que ter a orientação correta para que ela não perca definitivamente aquele dente. E como é que a mãe e o pai têm que proceder, professora, quando observa que um aluno perdeu um dente e sofreu uma avulsão dentária? Se a criança cair, se a criança cair e o dente pular fora, né, com raiz e tudo, o que deve ser feito? Posso mostrar aqui? Pode mostrar. Posso mostrar que a gente teve até um ilustrador chamado Dálio Amorim, de Blumenau, que fez as ilustrações para a gente. Ele está mostrando ali para nós. Está colocando, então, se cair o dente inteiro, nós temos, primeira coisa, localizar o dente rapidinho, né, o quanto antes, pegar o dente pela coroa, pela parte mais larga, evitando tocar na raiz, no finalzinho da raiz, porque ali nós temos células que depois podem aderir de novo no osso. Então pegar pela parte de cima do dente, como o menino está fazendo aqui isso, exatamente, pela parte mais larga, que é a coroa, aquela parte que fica para fora na boca, evitando tocar na raiz do dente. Se caiu num local contaminado, sujo, deve lavá-lo em água corrente, cuidando para que no ralo coloque alguma coisa para não escorregar o dente também e cair no ralo. Isso são pequenos cuidados, mas que são importantes a gente orientar, né? Que nessa hora está todo mundo nervoso quando corre, né? Então, colocar alguma coisa para e lavar. E, a princípio, tentar recolocar o dente no lugar. O dente, se ele pulou fora, a tendência do dente é ser quase que chupado de volta para o seu local. Então, porque a pessoa diz, como é que eu vou colocar isso? Ele praticamente encaixa no local, se for feito isso logo em seguida. E aí, pegaria um paninho, colocaria na boca e procuraria imediatamente o dentista. Perfeito. Caso caia no local contaminado, o que deve ser feito? Deve ser feito colocado esse dente num copo com leite, de preferência. O leite... Com leite. O leite é a substância que vai manter essas células do ligamento periodontal, que a gente chama, que vão fazer aderir, viáveis por mais tempo e mesmo assim correr para o dentista. Quanto antes esse dente, né, dente for reimplantado, chegar no dentista e esse dente for reimplantado, maiores as chances de ser salvo. Olha que e se maravilha. For tomadas as condutas adequadas, é quase 100%. Quase 100% de não perder o dente, se a conduta for feita de maneira adequada. Simples, e são coisas simples e né? Que muitas vezes falta informação. A maioria das pessoas não sabe disso, professor. Eu te confesso que eu também não tinha essas informações. E para você que é mãe, pai, que nos assiste agora, né, professora? Acho que é importante lembrar desses cuidados simples, mas que podem daqui a pouco mais brindar a criança com o dente de volta. E aí a gente lançou a campanha, eu conversei com o nosso coordenador, o professor Marcelo, ele falou, puxa, quando eu tive, né, que aconteceu isso, eu falei, nossa, nós precisamos voltar a fazer essa orientação. O professor Marcelo Oliveira, nosso coordenador do curso, prontamente se dispôs. O presidente do Conselho Regional de Odontologia também estava visitando a Unisul nesse momento em que eu estava discutindo com o professor Marcelo e disse, não, pode lançar a campanha que nós ajudamos. E está sendo distribuído esse cartaz, aqui é o folder, mas a gente fez, foi feito cartazes para ser distribuídos a princípio na região sul, nós vamos começar pela região sul e a gente quer que essa campanha se alastre pelo estado todo. Então daqui a pouco mais nós vamos começar o último bloco falando sobre isso. Pode ser, professora? Perfeito. Estamos conversando com muita honra com a professora mestra Sandra Teixeira Bittencourt, professora do curso de odontologia da nossa universidade, graduada em odontologia pela UFSC e mestra também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Você pode rever a conversa nossa no blog, com o endereço aparecendo aí na sua tela, enviar perguntas à professora Sandra no e-mail ciência.pesquisa@unesco.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Maurício.